Bom, gente, então desculpa, houve um problema no meu celular aqui na gravação, tive que dividir o vídeo. Então, os direitos humanos, eles, para o professor Joaquim Herrera Flores, seriam justamente o espaço, né, democrático, institucional, que permitiria o empoderamento das lutas dos movimentos sociais, dos povos. Por isso que a gente observa em contrapartida nessa conformação mais tradicional dos direitos humanos, muitas vezes um abismo, né, entre o que está na lei, o que está nos tratados internacionais, o que está na Constituição Federal e o que se aplica na prática. E aí ele cunha uma frase, que é uma sua frase clássica, dizendo assim, o direito não cria direito. Né? Está na norma não é garantia que aquilo vai se realizar. E como corrigir isso? Então seria justamente estabelecer outros mecanismos institucionais que têm a ver, né, com a luta justamente por disputas de poder na sociedade, por quais interesses ali, né, por quais atores realmente vão ter a primazia do empoderamento, vão ter realmente a capacidade de conformar as instituições no âmbito internacional, de defender seus interesses. Por isso que é muito difícil separar o direito da sociologia, da economia, de outros fatores de poder, como eu tinha falado no início. Então, tem elementos de disputa na própria sociedade para garantir que o direito seja direito. Né? Que o direito contido na norma de direitos humanos, seja o direito que realmente vai ser aquele, né, atribuído às partes realmente vulneráveis e interessadas, isso no âmbito nacional e internacional. Então, a gente precisaria de uma outra conformação social radical, seja no âmbito nacional, isso serve para uma discussão tanto nacional quanto internacional, na conformação, né, da política e nos espaços de decisão no âmbito internacional, para a gente ter realmente essa realização. Então, isso faria parte de um empoderamento da própria sociedade civil, dos movimentos, dos atores, que romperia também, ou relativizaria, né, e pelo menos em termos metodológicos, caminharia para essa construção de relativizar a lógica estado-cêntrica do direito internacional, fazer com que esses espaços institucionais de tomada de decisão fossem mais, assim, digamos assim, abertos, tá, para esse processo de empoderamento dos grupos vulneráveis, da sociedade civil no âmbito internacional, né? Porque o que a gente observa, inclusive, é que nós temos representações de interesse, não estadocêntricas, como eu havia falado no início, até, né, nesses espaços eu acompanho o processo de negociação do Tratado sobre Empresas e Direitos Humanos no Conselho de Direitos Humanos da ONU, e o que a gente observa é que as empresas, por exemplo, até nós temos a Associação Internacional dos Empregadores, que tem ECOSOC, que tem representação no Conselho de Direitos Humanos e fazem formalmente em defesa de seus interesses. Mas o que a gente observa é que nós temos esses atores pressionando a decisão dos estados, como faz parte, né, do jogo da Constituição Econômica Capitalista, defendendo o interesse, né, de determinados setores da sociedade em detrimento realmente da maioria da população global. Então, sintetizando, os direitos humanos, eles advêm, né, digamos assim, eles têm aí uma conformação sociológica, histórica, que é própria, que tem a ver com um processo muito emancipatório também, né, que mostra que advém da luta, isso é um mecanismo importante, seja ela uma luta burguesa, que luta que ela seja, mas é importante que os direitos humanos nunca vão ser algo que vão ser dados, assim, voluntariamente, uma benesse pelo Estado, mas produto de uma luta. E essa luta é uma luta que ela detém uma lógica hegemônica ou não. Essa luta ela vai estar sendo guiada por quais interesses? A gente viu no século XVIII, século XVII, XVIII, obviamente interesses burgueses, liberais, né, liderando essa luta emancipatória, que trouxe muitos benefícios, mas que obviamente não necessariamente traz uma radicalidade hoje transformadora para o discurso dos direitos humanos, tá? E aí, os direitos humanos, quando eles são, digamos assim, são apropriados pelo direito internacional para serem um bem jurídico internacional, agora capaz justamente de guiar, né, de conformar aí um elemento, um dos requisitos para conformação da soberania, de um ator soberano dentro de um plano civilizatório desejado pela ordem internacional, eles vão ser, né, digamos assim, contaminados também por essa perspectiva estado-cêntrica. Olha só, como aquilo que era uma coisa, uma emancipação do próprio Estado passa a ser uma diretriz do Estado. Então, o Estado vai dizer quais são os direitos humanos.
né, dessas instâncias internacionais, produzindo esses tratados internacionais, dizendo na Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948 que os direitos humanos são universais, interdependentes, indivisíveis, que é uma discussão complexa também que a gente tem com relação aos direitos humanos. Será que eles são realmente universais? Será que não é um consenso do Ocidente? Enfim, mas aí a gente tem aí, né, essa consagração dos direitos humanos como um bem jurídico internacional, atribuindo-lhes essas características específicas da universalidade, da interdependência, da indivisibilidade. Isso faz com que, né, eles sejam, até segundo o professor Antônio Augusto Cansado Trindade, o novo ethos civilizatório global aí tão importante. Mas a gente poderia então observar ao mesmo tempo que há uma perda nesse potencial emancipatório, porque aí você tem, né, os próprios estados deliberando sobre aqueles direitos humanos que eles querem conceder da forma como eles querem conceder, né? E deixando grande parte desse potencial emancipatório de fora, segundo esses teóricos críticos, não rompendo também com a lógica, como a gente tinha falado, do direito internacional clássico, contemporâneo, mais estado-cêntrico. Claro que em momentos de crise, como a gente tem vivido em muitas situações, né, de crise de arbitrariedade do Estado, de discursos conservadores radicais, discursos fascistas, é importante voltar com o discurso dos direitos humanos para dizer, olha, mesmo assim há limites para o que o Estado pode fazer. Há digamos assim, a indicação de que há prioridades para o Estado que estão dispostos nesses tratados internacionais e já também, né, como direitos fundamentais internalizados nos ordenamentos jurídicos das diferentes nações. Mas, se a gente quisesse emancipar o direito internacional e os direitos humanos poderiam ser uma grande ferramenta também dessa emancipação, que poderia relativizar, né, uma lógica aleatória de poder econômico, político, militar, a gente teria que pensar numa metodologia também, vou resgatar essa e garantir, né, se possível, uma metodologia emancipatória também para a tomada de decisão nos organismos internacionais que pudessem vocalizar quais seriam realmente os direitos humanos. Até o professor Joaquim Herrera Flores fala, né, que aqueles que aplicam, que cumprem, que seja até na verdade na produção das normas, né, no que vai se tornar direito, até a sua aplicação, são meros tradutores do que advém da luta emancipatória hegemônica dos povos, que aí sim vai ser fácil que as instituições internacionais vai haver essa digamos assim, essa concordância entre o que vem de potencial emancipatório real, né, das classes vulneráveis e aquilo que já está, né, digamos assim, moldado para ser realizado pelas instituições internacionais, ou nacionais ou internacionais. Quer dizer, as instituições elas já estão aptas e elas são feitas para isso, teriam que ser feitas para isso, para refletir claramente esse consenso emancipatório, a partir, obviamente, de diretrizes aí, né, filosóficas específicas, estão nessa obra muito bem desenvolvidas pelo professor Joaquim Herrera Flores, né? Então, o que a gente observa, em última instância, e isso é uma problemática que eu gostaria de trazer, né? Por isso que acho que o direito internacional, muita gente fala assim, o direito internacional deixa isso muito evidente, né? Que nós temos fatores de poder econômico e político que interferem na produção e na aplicação das normas. Isso, para muitos, é até um grande, digamos assim, uma grande qualidade do direito internacional, porque ele não mascara aquilo que muitas vezes o direito doméstico mascara, que o direito é isso. O direito também doméstico, ele é produto de uma conformação específica de poder. As instituições que estão ali, né, para aplicação do direito também estão ali contaminadas por determinadas visões de sociedade, manipuladas por determinados atores da sociedade que representam, né, segmentos, visões de mundo, poder, né, garantir a manutenção de determinados poderes estruturais daquela sociedade. Então a gente teria que pensar também numa reconfiguração dos espaços democráticos que possam justamente trazer esse espírito mais emancipatório e um pouco mais refratário, né, dinâmicas aleatórias de poder de determinados setores hegemônicos da sociedade. Porque tanto o direito interno quanto o direito internacional, em última ratio, em última instância, vão refletir essas dinâmicas, tá? A grande diferença é que o direito internacional, ele torna isso mais claro,
tá? E o direito internacional tem influenciado, sim, as nossas vidas em demasiado, né? Demasiadamente, né? Se a gente observar aí a questão da pandemia, como a gente conversou na aula passada, né? A gente tem várias discussões com relação à perspectiva transfronteiriça, quer dizer, é possível, né, que uma decisão de política externa de um Estado ele garanta justamente um tratamento adequado à pandemia e justamente a conduta de outros estados não influenciariam também, né, essa perspectiva de tratamento. Os estados são suficientes, autossuficientes nas suas deliberações domésticas e soberanas, né? O mito da soberania circunscrita a um território, ele pode ter sido justamente digamos assim, contestado, né, problematizado nesse processo de enfrentamento da pandemia. Tanto no tocante à nossa má condução, né, que não conseguimos manter um processo de cooperação internacional capaz de suprir as nossas próprias necessidades de enfrentamento, quanto também de outros atores que estão conduzindo esse processo de forma melhor e que dizem, bom, o Brasil é uma ameaça hoje à segurança sanitária internacional. Não adianta a gente progredir aqui no enfrentamento dessa pandemia se o Brasil também não tiver sucesso no enfrentamento dessa pandemia, né? Mostrando que a saúde, né, no âmbito da era das pandemias, como justamente aponta já a professora Deise Ventura, né, professora de Relações Internacionais da USP, vários artigos que ela tem publicado, nós vamos viver cada vez mais momentos como esse, né, de forma mais comum. Então a gente vai ter que realmente aperfeiçoar esses mecanismos de cooperação e a evidência da necessidade dessa vida que se constitui nacionalmente, internacionalmente, a partir de elos institucionais internacionais, né, necessários, ela vai ser mais evidente, tá? E nós temos também vários outros exemplos de acordos internacionais, tratados de comércio, tratados de investimento, que hoje em dia, né, estão aí acima, muitas vezes, até das deliberações nacionais dos estados, né, nos chamados sistemas ISDS, quando as empresas elas podem processar os estados até por mudança nas suas legislações. Isso domésticas, isso por regras dispostas nesses acordos de comércio e investimento internacionais. É claro que o direito internacional, esse que é o problema, que justamente está aí se consolidando, se multiplicando, ele é um direito internacional que reproduz essa ordem internacional liberal burguesa que não necessariamente está aí para emancipar e para trazer mais equidade e divisão de poder no âmbito internacional. Da mesma forma que o direito interno, na sua maioria, principalmente na nossa sociedade, ainda traz essa distopia, né? Esse desencontro entre o direito e em tese disposto na norma e o direito realmente aplicado, como menciona o professor Joaquim Herrera Flores, aí a necessidade justamente de espaços institucionais verdadeiramente emancipatórios, capazes de traduzir, né? O direito faria essa tradução das lutas sociais que estariam também alimentadas em marcos institucionais garantidores do empoderamento dessa tradução. E isso deveria ser replicado, né, e seria potencializado nos espaços também internacionais, em outros mecanismos, né, de deliberação, espaços internacionais, que a gente pensasse que não só os estados, representando seus interesses econômicos, políticos e militares, poderiam tomar decisões e elaborar normas internacionais, mas que essas instituições também fossem capazes de traduzir cada vez mais as lutas emancipatórias, a necessidade justamente de se buscar, né, um mundo mais justo e enfim, com maior garantia tanto da igualdade quanto da liberdade. Né? Por isso que eu, por exemplo, acompanhando o processo de negociação do Tratado Internacional sobre Empresas e Direitos Humanos, vejo muito isso, quer dizer, a necessidade das Nações Unidas, elas realmente darem voz, é um pleito, né, que se constitui hoje cada vez mais forte nessas instâncias internacionais, de se pensar em como resolver realmente resgatar o grau de legitimidade das instituições internacionais no seu processo de tomada de decisão, para que eles não fiquem realmente reféns
essas configurações de poder, né, no âmbito internacional. Mas o que eu acho, então, aí, né, realmente concluindo, é que o direito internacional ele só evidencia, né, uma lógica que muitas vezes fica mascarada, né, por esse certo mito do direito interno, neutro, técnico, né, equitativo, como se os aplicadores do direito não estivessem ali representando visões de mundo, classes sociais e interesses de poder. Estão, né, desde da formulação das normas até a aplicação do direito, a gente tem aí determinados fatores de poder econômico e político que prevalecem em detrimento disso que poderia ser considerado um direito neutro, que nem sei se existe, né? Porque, como eu falei, a conformação mesmo até das normas, a produção normativa, as leis, elas já estão influenciadas por determinadas visões de mundo e conformação de poder, né? A questão é, os poderes ali são poderes emancipatórios, são poderes realmente que vão garantir uma sociedade mais justa e equitativa, né? Como fazer isso, tá? Então, tentei avançar um pouco nessa discussão aqui, nessa parte, e voltar para a discussão sobre intervenção humanitária, que também está nos slides. Espero que vocês se lembrem, né, que a gente colocou a intervenção humanitária como uma das formas de utilização da força. Não a intervenção humanitária no seu aspecto clássico, tradicional, como deveria ter ocorrido desde o início, né? Porque a gente relembrando que a intervenção humanitária é uma construção constitucionária, não há uma previsão específica na Carta das Nações Unidas para isso, é uma construção, portanto, costumeira, mas ela começa, né, como uma reprodução, digamos assim, um mecanismo de auxílio e muitas vezes reproduzindo a lógica do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Em determinado momento, principalmente na década de 90 do século XX, essa lógica muda e a gente tem hoje uma modalidade, claro que a intervenção humanitária, seguindo esse espírito mais condizente com a sua lógica inicial, a feita ali, né, a racionalidade do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, pode até acontecer. Mas o que a gente tem na transformação desse instituto é que uma outra modalidade de intervenção humanitária, né, que seriam a Peace Enforcement Operations, começaram a acontecer, reconhecidas pelas Nações Unidas como parte da lógica do capítulo 7º, né, da Carta das Nações Unidas, então do uso da força, e aí, né, a intervenção humanitária ela passou a ser também uma forma de uso da força, né, de intervenção na soberania dos estados e obviamente partidárias, né, não neutras, podendo ser também um mecanismo de solução de uso da força. O que acontece? Como eu falei, né, o discurso dos direitos humanos que ganha espaço no pós-guerra, né, como esse mecanismo, né, esse bem jurídico internacional, como todo direito internacional, ele vai ser também instrumentalizado por fatores também de poder. Então, aquilo que é muito forte, né, que tem um poder muito grande, que é a ajuda humanitária, em algum momento ele é divertido, né, e passível, né, e é formalmente reconhecido como um mecanismo a ser utilizado pelas Nações Unidas com critérios um pouco arbitrários, não muito claros, né, de mais talvez de defesa de determinados interesses na ordem internacional do que efetivamente de benefícios humanitários, né, a serem garantidos com aquela intervenção. Então, o que a gente tem nos slides era como era garantido no costume internacional, lá no slide 21, né? Um mecanismo de intervenção humanitária para e passo com o que foi cunhado pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha no seu início, né? Então essas operações de paz seriam independentes, né? Então tem esse viés, né, de não vínculo de nacionalidade, seria realmente o que se aplica, né? Seriam os Blue Helmets, os capacetes azuis, só poderiam ser estabelecidos, né, com consentimento dos estados, imparciais, né, e uso da força só em legítima defesa. E aí a gente começou a observar, bom, aí eu trago, né, a lembrança da primeira operação de paz, que foi justamente ali, né, no canal de Suez, em 1956,
em que se cunhou a frase, né, clássica de que a intervenção humanitária estaria no capítulo 6,5 da carta. Não existe capítulo 6,5, né? É uma construção humanitária. Mas só para trazer um pouco, deixar mais claro qual era a natureza desse instituto, algo entre, né, os mecanismos pacíficos de solução de controvérsia e algo que flertava já com os mecanismos de utilização da força, entre capítulo 6º e capítulo 7º da Carta da ONU. E a gente começa a observar que da década de 90, com também a mudança, né, na ordem internacional, e que a ONU alega que nós começamos a ver com o fim da bipolaridade as maiores zonas de instabilidade étnicas separatistas, em que não há ali conflitos internacionais típicos de representação de um Estado, em que o Estado ainda garanta ali, né, obviamente, a soberania sobre o seu território, esteja liderando esse conflito com outro Estado fora do seu território. Então a gente começa a ter mais conflitos étnicos separatistas dentro dos territórios. Então a própria autoridade do Estado está ali, né, em questão. A gente então tem mudança, segundo, né, as próprias Nações Unidas, na necessidade de, digamos assim, redesenhar o perfil da intervenção humanitária. Como garantir segurança às Nações Unidas, ou imparcialidade, né, ou não uso da força, ou só entrar com a autorização do Estado, se nem mais o Estado tem autoridade sobre aquele território. É o argumento das Nações Unidas. Meu argumento é que as Nações Unidas não têm legitimidade para fazer isso. Isso é extremamente perigoso, porque pode ser que você diga assim, beleza, então as Nações Unidas estão agindo por prol do bem comum, naquele caso é realmente importante. Mas será que a gente não está dando muito poder às Nações Unidas para realmente intervir na soberania dos Estados, sendo que eles não são, as Nações Unidas, um organismo neutro, desinteressado, né? Foi o que aconteceu no Iraque, em várias outras situações. Mas eles alegam essa mudança na década de 90, culminando já isso, né? O Boutros-Boutros-Ghali já havia identificado outras formas, né? Outras modalidades de intervenção humanitária. E aí no relatório final, né, da Agenda Realmente para a Paz lá do próprio Kofi Annan, né, a partir, do relatório Brahimi, que ele encomenda em 2000, nós temos já esse cenário em que a ONU identifica as operações de paz complexas e essa necessidade, então, de um contingente militar a postos nas Nações Unidas para impor operações de paz, né, que seria essa Peace Enforcement Operations, né, cuja definição eu coloquei lá no slide 25. Então, o que a gente tem hoje aqui pode até haver, né, uma intervenção humanitária seguindo a lógica clássica estabelecida pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha, mas o que a gente tem observado em grande medida também é que há uma outra modalidade de intervenção humanitária que mais realmente se compara, né, se equipara ao uso da força. Então, só voltando lá para aquela disciplina, né, para aquela discussão sobre modalidades de uso da força, quais são as modalidades de uso da força, né, reconhecidas pelas Nações Unidas? O que está previsto já no artigo 42, uso da força propriamente dito, aprovado pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, né? Como último recurso ideal dentro daquela lógica ideal, mas que nem sempre ocorre, né, de tentativa inicial de mecanismos pacíficos, depois as represálias, em última instância a autorização do uso da força, mas quando a autorização do uso da força, presente lá no artigo 42, ela se dá, e também a legítima defesa, né? Obviamente que no artigo previsto lá de segunda modalidade do artigo 51 da Carta da ONU, sendo comunicado imediatamente ao Conselho de Segurança, que deve passar a tutelar esse episódio de uso da força, e também essa modalidade inusitada de uma intervenção humanitária que passa a ser
uma forma de uso da força. Aí não todas as intervenções humanitárias, não é? Mas a Peace Enforcement Operation, que já estaria aí, né, nessa nova construção costumeira consuetudinária, segundo a alegação a partir do relatório Brahimi, né, do próprio ex-secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan, faria parte, né, do que seria a sistemática do capítulo 7º da Carta da ONU, que regulamenta o uso da força e seria uma modalidade de uso da força. Outra discussão também importante, tá, gente? Então, a gente falar sobre direitos humanos e tudo que é, né, que pode... Então, obviamente que essa intervenção humanitária não tem nada de proteção dos direitos humanos, né? A gente vai vendo o quanto que a construção dos direitos humanos pode estar mais próxima, né, da sistematicidade dos direitos humanos ou mais afastado, né? E a gente viu, então, aí essa construção do direito humanitário mais distante, realmente, da lógica tradicional dos direitos humanos. Uma outra discussão que eu acho importante, que muita gente tem curiosidade para entender, é o Tribunal Penal Internacional. E aí a gente tem uma discussão sobre ele a partir do slide 26, que eu disponibilizei para vocês. E aí fala um pouco do histórico, né, do Tribunal Penal Internacional. Sempre se teve muita dificuldade em lidar com essa questão, principalmente dos tribunais de guerra, né, a sua legitimidade, seja da própria Segunda Guerra Mundial, né, quando a gente falava do Tribunal de Nuremberg, Tóquio, porque eram tribunais que tinham um apoio muito grande da comunidade internacional, porque que eram tribunais do Holocausto, né? Então, obviamente que, por mais que ferissem também a dinâmica do direito penal internacional, tribunais pós-facto, tribunais, né, né, digamos assim, desrespeitavam o princípio da anterioridade, da legalidade, mas eram tribunais que se legitimavam por essa, né, digamos assim, essa necessidade justamente de penalizar aqueles responsáveis pelos maiores crimes da humanidade. Inclusive, isso traz todo esse peso das chamadas gross violations, as grandes violações no âmbito internacional, né, que seriam conjunto de direitos protegidos e tutelados hoje pelo Tribunal Penal Internacional. Então, todo esse impacto desses direitos, desses crimes, melhor dizendo, né, tão cruéis e que foram alçados com uma dimensão, né, quase que monstruosa no âmbito internacional, se permitiu a validade e a legitimidade desses tribunais com todas essas falhas com relação à tecnicidade, né, e realmente a sistemática do direito penal internacional. E aí a gente teve muitos problemas que se perpetuaram com os conflitos na Iugoslávia, Ruanda. Então já esse discurso da necessidade realmente, né, porque eram tribunais, mais uma vez, que percebam, se os tribunais de Nuremberg e Tóquio foram criados por um tratado internacional dos vencedores da Segunda Guerra Mundial, tratados internacionais, você já discutia e questionava isso. Imagina os tribunais chamado ad hoc, né, da ex-Iugoslávia e Ruanda, que foram criados a partir de resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas, né? Esse órgão tão polêmico e, obviamente, tão controlado por determinadas potências internacionais, né? Então, isso, né, digamos assim, aprofundou o discurso em defesa realmente de um tribunal internacional permanente, realmente que correspondesse a toda a sistemática de proteção do direito penal internacional, de aplicação do direito penal internacional, tribunal pós-facto, não é? Então, a partir de aí que foi realmente, principalmente dos ocorridos na ex-Yugoslávia, né, esse conflito que acontece em meio à Europa no século XX, né, que se fala da necessidade, né, ao convencimento dos atores para a criação de um tribunal penal internacional que tivesse uma legitimidade mais garantida. Então começam os trabalhos aí que culminam com a aprovação em 98 do Estatuto de Roma, celebrado, portanto, em Roma, né, que é o Estatuto do Tribunal Penal Internacional. É um tribunal que cria o Tribunal Penal, um tratado que cria o Tribunal Penal Internacional. A gente já havia discutido, quando a gente discutiu tratados, que os tratados podem ter denominações diferentes, né, de acordo com o seu objeto. Então, normalmente, tratados que têm conteúdo jurídico são chamados de estatuto. Você tem Estatuto da Corte Internacional de Justiça, você tem o Estatuto de Roma, que é o estatuto
que é um tratado internacional que vai regulamentar o funcionamento do Tribunal Penal Internacional. E se considerou que a partir de 60 ratificações ele iria passar a funcionar para justamente ele ter um apoio maior de um número maior de estados. Um tribunal com 2 ou 3 estados só apoiando, né? E até hoje há uma problemática muito grande com relação à não participação dos Estados Unidos, né? Do fato dos Estados Unidos não serem membros desse tribunal internacional. Então, mas nós temos aí, né, o funcionamento desse tribunal depois dessas 60 ratificações. Isso coloco aí no slide para vocês, slide 26, né? Falando um pouco mais de Nuremberg, de Tóquio. E aí, lá no slide 27, eu apresento as principais considerações ou os pontos principais a respeito desse Estatuto de Roma, né? Que já está, como eu falei, regulamentado pelo decreto 4.388, já está internalizado no Brasil, né? De 2002. O Brasil foi logo dos primeiros, assim que entra em vigor, né, o tribunal, a fazer parte dele. No momento em que toda essa política externa com relação aos direitos humanos, essa propaganda dos direitos humanos, né, como um requisito essencial, caso você realmente adotasse e ratificasse a maior parte dos tratados internacionais, passou a se ganhar muito peso, né, como realmente um requisito para você ser um player considerado no âmbito internacional. E nessa época havia muita discussão de que seria um caminho, né, você fazer parte do Estatuto de Roma para você compor também o Conselho de Segurança das Nações Unidas. E aí o Brasil sempre, durante um período, né, levou mais a sério essa defesa da sua candidatura como membro permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Então ele fez um esforço muito grande para justamente fazer parte desse tribunal, apoiar esse tribunal, ratificar, né, o Estatuto de Roma e fazer ser um dos estados, né, enfim, integra esse tribunal logo no seu início. Então nós temos a competência do tribunal, os crimes que está diretamente ligado aos crimes de sua competência, são os crimes de genocídio, crimes contra a humanidade, né? Crimes de agressão, não é? Crimes, enfim, esses que são considerados crimes de lesa humanidade, ou gross violations, né? Os crimes de maior ofensa àquilo que seria realmente a integridade da pessoa humana. E aí, mas em conflitos armados, se a gente for observar na redação, né, desses dispositivos, que é muito detalhada, porque segue, claro, o princípio da legalidade, né? Você não pode atribuir uma conduta condizente àquilo que está estabelecendo no tipo por analogia, né, no âmbito penal. Então, se vocês se depararem e fizerem depois uma leitura sobre o Estatuto de Roma, vocês vão ver que digamos assim, o detalhamento, né, da conduta é grande, justamente para isso, né, para ficar muito claro qual o tipo de conduta que poderia ser realmente inserida ali na definição do tipo penal estabelecido na redação do Estatuto. E é interessante aqui colocar que, como faz parte do âmbito do direito humanitário, a gente fala que é um direito, né, humano em conflito armado. Ou seja, não é algo assim que seja só um conflito armado internacional, tá? E de algum tempo isso obviamente se reforça dentro daquela discussão de intervenção humanitária da década de 90, né? Que a ONU não faz só intervenções e esses tribunais não se aplicam só numa lógica tipicamente internacional, entre nações, mas que a gente tem que considerar hoje a necessidade também de intervenção e né, obviamente de tutela de conflitos que estão dentro dos estados, que passam a ocorrer em maior quantidade na década de 90, pelo fim da bipolaridade que traz essas regiões de instabilidade no âmbito internacional. Regiões que, de certa forma, viviam, né, sob tensão, mas pacificadas, sob o guarda-chuva soviético ou capitalista, e que, com o fim da bipolaridade, essa pacificação ou essa união artificial, ela se desfaz sem o controle desses estados hegemônicos e líderes. Então você tem mais zonas de instabilidade dentro dos estados. E aí, se a gente observar a leitura desses tipos, a gente vai ver que justamente o Tribunal Penal Internacional pode atuar em conflitos, né, em ameaças de paz e segurança internacionais dentro dos estados, mas que possam trazer uma ameaça maior à comunidade internacional, tá?
Isso já vinha até como diretriz da Carta da ONU, né? Que a Carta da ONU poderia até se valer de intervenções previstas no Conselho de Segurança das Nações Unidas, até em estados não membros das Nações Unidas, desde que os conflitos fossem justamente, né, ameaças à paz e segurança internacionais. Então, por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, conflitos em comunidades no Rio de Janeiro que configuram crimes de genocídio, por exemplo, crimes contra a humanidade ou qualquer outra situação, enfrentamento da pandemia, né, poderia ser objeto de deliberação do Tribunal Penal Internacional, como crimes de genocídio ou crimes contra a humanidade, né, porque fazem parte, né, de enfrentamentos de guerra ou de políticas de extermínio do Estado, né, que são, enfim, que podem ocorrer dentro de um território de um Estado membro. Não precisam ser conflitos entre Estados, tá? Isso é muito importante. A gente tem a determinação dos legitimados ativos, né, que são Estados, o próprio procurador, né, que tem essa possibilidade de ação ex officio, e o Conselho de Segurança das Nações Unidas, em razão de ser um órgão das Nações Unidas que também está aí, né, obviamente, envolvido na questão de conflitos internacionais. Não porque o Tribunal Penal Internacional seja parte da ONU, tem alguma ligação institucional mais íntima com as Nações Unidas. É um órgão totalmente independente, né, das Nações Unidas. Mas o Conselho de Segurança é um legitimado ativo para apontar possível, né, digamos assim, deliberação com relação a um caso que possa ser julgado no Tribunal Penal Internacional. Então a gente tem diversos princípios do direito penal que são ali aplicados, né? Princípios da integridade, princípio da legalidade, então não pode haver retroatividade, né? Então o Tribunal Penal Internacional só pode julgar crimes que ocorrem a partir de 2002, né? Não pode haver essa retroatividade, tá? Então nós temos aí todo um amálgama do direito penal internacional, não pode haver bis in idem, né? Não pode estar sendo julgado por um outro tribunal ao mesmo tempo, já ter sido julgado. Então tem uma série de elementos aí do âmbito internacional, do direito internacional, do direito penal internacional, que são considerados também pelo direito penal aqui pelo Estatuto de Roma, né? Um elemento interessante é a imprescritibilidade, né, que está lá no artigo 29, que traz uma discussão se os crimes de lesa humanidade, os crimes contra a humanidade, como por exemplo estaria incluída a questão da tortura, se não prescreverem. Isso inclusive reforçou uma discussão até nacional no âmbito do STF, né, com relação à lei da anistia. Será que você pode anistiar torturadores, já que crimes contra a humanidade não prescrevem, né? Não são passíveis, então, de anistia, né? Você pode julgar depois de 2002 ad infinito, né? Esses crimes não prescrevem. Então, isso gera uma discussão de que os crimes contra a humanidade, nos quais estaria inserido também o caso da tortura, não prescreveriam, tá? Isso é uma discussão importante que nos interessaria. A gente tem a questão da decisão hierárquica e disposições legais, ou seja, um Estado, um soldado não pode alegar a exceção de ordem cumprida, dizer assim, estou cumprindo uma ordem. Isso é muito importante. Por isso que há hoje, né, até inclusive no Brasil, um treinamento, né, da Polícia Militar e outros órgãos, outras esferas policiais sobre a aplicação do direito penal internacional, a nossa participação no Tribunal Penal Internacional. Porque um soldado não pode alegar que estava cumprindo ordens. Eu estuprei porque, né, enfim, me foi mandado pelo meu comandante. Eu exterminei porque o meu comandante mandou. Não, são julgados o comandante e o soldado, tá? Porque o importante é que o crime não aconteça, né? Então você tem que fazer com que a norma incida diretamente sobre aquele ator lá no final, né? Que ele que poderia cometer o crime. Então ele também está submetido a essa lógica do tribunal e não pode alegar a exceção de ordem cumprida, tá? Nós temos um processo de composição e administração do tribunal que vale a pena depois vocês darem uma olhada, porque há um sistema de revisão, como se fosse recursal, dentro da própria estrutura organizacional do Tribunal Penal Internacional, tá? Que muita gente fala. Por isso que não há recurso a posteriori, né? Depois que há uma decisão que realmente é prolatada pelo Tribunal Penal Internacional, aí sim, externalizada, não há mais recurso.
como acontece com a maioria das cortes internacionais, tá? Isso é uma praxis, né, das cortes internacionais. Não há recursos de sentenças desses tribunais internacionais, como não há recursos da Corte Interamericana, de decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, não há recursos, né, do Tribunal da Corte Internacional de Justiça, né, o órgão jurisdicional da ONU. Isso não diz respeito só a tribunais de direito humanitário ou de direitos humanos, mas a tribunais internacionais em geral, né? Realmente não há recurso de sentenças prolatadas por esses tribunais. Nós temos aí a questão das penas. Houve uma discussão importante na época do tribunal que até fecha com o que eu gostaria de colocar para vocês, se realmente o Tribunal Penal Internacional é um tribunal de direitos humanos ou não, que é uma discussão muito forte hoje, né? Porque se pensava, por exemplo, em pena de morte, né, no Tribunal Penal Internacional. E obviamente que toda uma linha garantista do direito penal negou, né, inviabilizou a possibilidade de se estabelecer a pena de morte. Mas o Tribunal Penal Internacional aplica a pena de prisão perpétua, tá? Então nós temos, né, a pena no máximo de privação de liberdade no máximo 30 anos, a pena de prisão perpétua, nós temos a pena que seria uma pena também moral, né, e a pena também patrimonial. No caso, isso trouxe uma dificuldade que, junto com a discussão entre extradição e entrega, né, porque o Tribunal Penal Internacional ele estabelece a dinâmica da entrega, né, que a entrega seria isso, você poderia entregar para o Tribunal Penal Internacional, inclusive nós brasileiros, sendo parte do tribunal, brasileiros natos. Mas o brasileiro nato não pode ser extraditado, só o naturalizado, né? Se o crime aconteceu depois da naturalização, ou tráfico de drogas a qualquer tempo. Mas por que como o brasileiro nato pode ser entregue ao Tribunal Penal Internacional? Então lá no artigo 102 justamente há esclarecimento dessa diferença, né, entre a extradição e a entrega. A entrega você está entregando para um tribunal do qual supostamente você também faria parte. Então é como se você compartilhasse essa jurisdição, como se você supostamente também estivesse julgando, né? Já a extradição é para um outro estado, né, com a sua soberania própria, autônoma, você não teria ingerência. Então isso seria, né, proibido no caso de um brasileiro nato, por exemplo, no caso brasileiro. Mas a gente poderia entregar, supostamente, de acordo com o que está previsto no estatuto, né, um brasileiro nato para ser julgado ao Tribunal Penal Internacional, porque seria a entrega. Tá? Isso foi aprovado no Congresso Nacional, né, obviamente, para a internalização e a conformação desse decreto que hoje regulamenta a incidência da jurisdição do Tribunal Penal Internacional sobre o Brasil. Porque, inclusive, é muito interessante, a maioria desses, hoje, né, desses tratados, especialmente de direito humanitário, direitos humanos, eles tendem a não admitir reservas, nenhuma reserva. No caso específico do Estatuto de Roma, não se admitia nenhuma reserva, era ame ou deixo. E como eu falei, o Brasil estava fazendo também toda aquela advocacia muito pró, né, direitos humanos à época, ele obviamente fez todo um esforço, né, inclusive de lobby no âmbito do Congresso Nacional, para justamente convencer os deputados e senadores que era importante a gente fazer parte desse tribunal e que o Brasil iria sempre, né, alegar a aplicação, né, das diretrizes em conformidade com a Constituição. Ou seja, exigir a aplicação de pena máxima só de 30 anos para esse cidadão que fosse entregue ao Tribunal Penal Internacional, nunca a pena de prisão perpétua, porque aí feriria a nossa Constituição. Mas se o tribunal, pense bem, exigisse, a gente deveria, né, de acordo com as diretrizes do direito internacional cumprir, porque afinal de contas a gente reconhece a jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Isso está previsto até numa determinação constitucional, né? Está no artigo 5º, parágrafo 4º da Constituição, que a gente reconhece a jurisdição do Tribunal Penal Internacional, a gente respeita as diretrizes do Tribunal Penal Internacional. Mas a gente faria o possível para converter essa pena de prisão perpétua em pena de 30 anos, e houve o convencimento dos deputados e senadores de que realmente a entrega é diferente da extradição, que aí, portanto, a gente poderia realmente entregar um brasileiro nato ao Tribunal Penal Internacional. A gente não estaria extraditando, nós estaríamos entregando.
Há uma discussão também polêmica com relação à execução da pena, né? Porque essa pena, ela não é recomendado que seja cumprido no território onde foi cometido o crime, porque muitas vezes isso não garantiria nem a segurança, né, daqueles que ofenderam tanto assim, né, o direito internacional cometendo crimes tão gravosos, que poderia ser cumprida essa pena em território de outros estados que normalmente se oferecem, né, para receber esses prisioneiros e prisioneiras em potencial, tá? É uma discussão também se isso né, não fere os direitos humanos, porque como é que seria garantir a visita, né, aproximação familiar, enfim. É uma discussão. E com essa discussão, eu fecho inclusive essa perspectiva do Estatuto de Roma, né? Porque nós temos aí esse questionamento. É um tribunal de direitos humanos? O que nós temos realmente de direitos humanos, né? Ainda hoje, seja na intervenção humanitária, seja no cumprimento do Estatuto do Tribunal Penal Internacional, né? Porque pensem bem, toda a lógica que na verdade subjaz a criação do tribunal, para muitos é uma lógica muito de vingança, né? Ou uma lógica muito de configuração de um tipo, né, penal, ou de uma figura, né, quase que a gente chama também, que vem do direito alemão, né, do direito penal do inimigo, né, desse ser excepcional, né, que cometeu uma conduta excepcional, que são chamados de crimes de lesa humanidade, de gross violations, e aí para ele precisamos de uma conduta excepcional, né, de uma punição excepcional, como seria a pena de prisão perpétua, a possibilidade de cumprimento de pena, inclusive fora do seu próprio país. Então, para muitos autores, o Tribunal Penal Internacional não é um tribunal de direitos humanos, é um tribunal penal, não é? Que obviamente que tenta responder uma demanda da sociedade pela inibição da ocorrência desses crimes humanitários, mas que na sua lógica conformadora ele perde muito no que seria um substrato um pouco mais garantista, né? Que estaria mais em conformidade com os direitos humanos, né? A proteção também dos direitos humanos desse cidadão que inclusive cometeu esses crimes, né? Teria que ser compatibilizado isso. Mas isso é algo complexo e que sempre requer muita discussão no âmbito internacional, porque inclusive quando a gente vai estudar lá o Estatuto do Refugiado, né, a dinâmica, por exemplo, da Acnur, né, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, que vai estabelecer as diretrizes de quem tem direito de ser refugiado. Eles falam, olha, quem cometeu um crime comum pode se refugiar em outro estado, porque a gente tem sempre o questionamento de que está sendo perseguido politicamente, por isso que ele foi condenado. Salvo aqueles que cometeram crimes de lesa humanidade, crimes contra a humanidade, crimes, por exemplo, de competência do Tribunal Penal Internacional. Esses não devem merecer refúgio. Entende? Então tem realmente, né, como um pouco consolidado assim, que é um pouco polêmico, né, na sociedade internacional, a compreensão de que há determinadas condutas que mereceriam medidas extremas, né, no âmbito internacional. Por exemplo, até essa questão da imprescritibilidade. Tem vários autores também mais garantistas que dizem todo crime deve ser passível de prescrição. Como assim? Tem uma modalidade de crime que nunca prescreve? Será que os crimes contra a humanidade realmente nunca devem prescrever? Os garantistas questionam um pouco isso, né? No âmbito até do direito penal. Então, para muitos, o Tribunal Penal Internacional não configura classicamente no seu espírito, né, filosófico e tal, fundador, um tribunal de direitos humanos. É um tribunal penal, né, internacional, com suas características, herança de uma discussão difícil, né, que a gente chama da tough discussion, né, no âmbito internacional, que realmente trouxe, assim, muito marcada, né, pelos crimes contra a humanidade que ocorreram pós-guerra e nesses episódios mais recentes na década de 90 e que acabaram trazendo essa reação da sociedade internacional para a inibição disso que seriam condutas também extremadas, né, por parte de determinados atores, o cometimento desses crimes de lesa humanidade ou gross violations. Mas para grande parte dos autores internacionalistas, realmente há aí uma desconformidade, né, com uma lógica maior relativa aos direitos humanos na sua essência, tá? Então, gente, eu gostaria de fechar esse
essa discussão, né, desse semestre, mostrando aí, né, que o direito, as peculiaridades do direito internacional, os desafios realmente de conformação e de consagração do direito internacional, mas, né, sinalizando a sua existência, muitas vezes até a sua aplicação de maneira um pouco mais peremptória até do que a gente imagina, naqueles momentos que a gente até não gostaria, e a não aplicação em momentos que a gente gostaria, né? Em momentos realmente em que ele poderia estar defendendo uma perspectiva mais emancipatória, garantista, né? De compromisso com a justiça e com a equidade no âmbito internacional. Mas que, indubitavelmente, a gente tem cada vez mais normas de direitos humanos aplicados no âmbito dos estados, né, e vice-versa. E a gente observa, principalmente com esse episódio agora da pandemia, que sem a cooperação internacional, sem o fortalecimento de instituições internacionais que se baseiam no direito internacional, né, a própria sobrevivência da humanidade agora está ameaçada, né? E a gente precisa justamente fortalecer e pensar no melhor direito internacional possível, né? No direito internacional realmente que venha consagrar a sociedade mais justa, contribuir para a construção dessa sociedade mais justa no âmbito também nacional e internacional. Da mesma forma que a gente tem essa luta também no âmbito interno com relação ao direito doméstico. Tá, gente? Muito obrigada. Bom, foi ótimo estar com vocês. Boas férias.